Gente, então, bom dia. Meu nome é Janaína, eu coordeno a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, aqui da faculdade, e vou fazer a mediação dessa nossa segunda mesa desse evento. E, enfim, os professores participantes são o Fernando Fontanha e a Ana Lúcia Pastore. E quem que vai começar falando? Esqueci de perguntar. Pode começar. Tá. Já tá aí. Bom, o professor Fernando, eu vou primeiro apresentar os dois professores e justificar por que a clínica fez questão de participar como mediação dessa mesa em específico. O professor Fernando ele é docente no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP, onde atua como vice-diretor e docente permanente dos programas de pós-graduação em Sociologia do Direito. Ele é pesquisador e coordenador de diversos grupos de estudos interdisciplinares na área da sociologia do direito, e os temas de trabalho são especialmente recrutamento, formação, trajetória e desempenho das elites jurídicas, organização social e política do Poder Judiciário e a relação entre as instituições jurídicas e as hierarquias ocupacionais e o trabalho cotidiano dos juristas. E a professora Ana Lúcia, que então vai falar depois. Ela é docente no Departamento de Antropologia, na FEFELESH, colaboradora do Núcleo de Estudos da Violência desde 88 e coordenadora do NADIR, que é o Núcleo de Antropologia do Direito, desde 2008, o qual eu e muitas alunas da clínica fazemos parte e buscamos frequentar sempre. A professora Ana trabalha no campo da antropologia do direito, principalmente com os temas de tribunais do júri, jurisprudência, narrativa sobre violência, direitos humanos, demandas por reconhecimento de direito, acesso à justiça, profissionais e profissões jurídicas, sistema de justiça criminal e criminologia. Bom, da perspectiva da clínica, eu queria ressaltar que o nosso projeto de extensão, a Juliana acho que apresentou um pouquinho, né, no começo, mas é um projeto de extensão aqui da Faculdade de Direito. Nós somos supervisionadas pelo professor Calixto Salomão Filho e pelo professor Guilherme Assis de Almeida. E o nosso objetivo hoje de estar aqui mediando essa mesa é especialmente frisar o carinho que a gente tem pelo professor Fontanha e pela professora Ana Lúcia e a gratidão pela importância que eles têm no desenvolvimento dos nossos trabalhos individuais, nos trabalhos de conclusão de curso que já foram realizados, nos artigos escritos e no meu próprio mestrado e na pesquisa coletiva que a clínica fez e publicou no começo desse ano. A clínica, ela, desde 2015, se propôs a pensar um tema bastante específico, que é a destituição do poder familiar das mulheres em situação de rua, um trabalho coletivo que a Juliana e a Laura vão apresentar na última mesa desse evento e que apresentaram em Stanford no ano passado, ou foi esse ano? Já nem esse ano. E que o professor Diogo apoiou muito, a professora Gabriela, vários professores ajudaram muito nesse momento de produção do trabalho para aperfeiçoar e para circular ele. Então, a gente também agradece o professor Diogo, a professora Gabriela e alguns professores que a gente não teve contato diretamente, mas por meio da bibliografia, a professora Vanessa Oliveira, a professora Maria Paula Dallari, Renata Bichir, a professora Bibiana, que também é da IASH, e fez um trabalho muito legal apoiando a gente. Então, um trabalho acadêmico, ele parece que é desenvolvido individualmente ou só no nosso grupo, mas ele é fruto de todas essas influências e apoios. E o caso que a gente se propôs a estudar, ele é muito complexo e tem muita coisa que a gente poderia ter se proposto a investigar, e a gente convida todo mundo que tiver interesse no tema a vir com a gente na clínica e conhecer um pouco mais sobre ele. Mas a gente poderia ter estudado produção de normativas que avançam nos direitos das famílias pobres do nosso país, como o projeto de lei, tem um projeto de lei da adoção, do Estatuto da Adoção, vários avanços bastante conservadores nesse sentido, os aspectos do ensino jurídico, que nos cursos de direito civil relegam pouco ou nenhum espaço para a gente pensar a destituição do poder familiar ao longo do curso, a gente não pensa sobre isso, a gente não fala sobre isso, sobre a adoção, sobre a política de atendimento social e da saúde que poderia efetivar o acesso às instituições e aos direitos que a gente discute só teoricamente, que nessa nossa primeira mesa ficou claro como que é importante a gente acessar. E a gente também poderia investigar, se a gente conseguisse acessar esses dados, os processos judiciais, e que o segredo de justiça e a dificuldade do acesso ao material é um óbice para a transparência e visibilização desse tema. Mas a gente escolheu, em específico, por influência desses dois
dos dois trabalhos dos professores aqui da mesa, falar com as profissionais do atendimento, com as profissionais da ponta, que tem muita coisa para contar para a gente, que tem muito medo de falar sobre esse atendimento e que querem muito falar sobre isso. Mas como? E qual pesquisa é possível a partir do direito com essas profissionais? Então, o desenvolvimento que a gente fez, o meu individual como escreventes, que eu fiz no mestrado e agora avanço no doutorado, e o trabalho coletivo com as profissionais da política de atendimento, que são, em sua maior parte, mulheres, assim como o nosso grupo, e que atuam com mulheres, só é possível por meio da interface com a antropologia e com aquilo que o direito, muitas vezes, não nos permite estudar. Quer seja pelo tema, a gente já ouviu várias vezes um aspecto de talvez alguns temas não sejam relevantes, né? Não é relevante estudar os escreventes ou essas margens, né, da atuação jurídica, ou quer seja pela forma de explorá-lo, que muitas vezes uma interface mais aprofundada com a pesquisa que a gente vai chamar nessa mesa de sociojurídica ou de antropológica não é bem vista nas faculdades de direito ou não é considerado suficientemente jurídico, né? Especialmente quando a gente pensa num trabalho pautado em narrativas locais, no olhar etnográfico e na busca dessas margens do Estado, que não por acaso são colocadas em lugares de desprestígio da fala, pessoas que não são necessariamente ouvidas. E que, quando elas são perguntadas, elas querem muito falar. E elas agradecem muito a oportunidade de, finalmente, não pesquisarem só o gestor, ou só o chefe, ou só o juiz, só o promotor, mas elas poderem falar sobre o trabalho delas. Então, uma pesquisa como essa, ela só é possível por meio do amparo nas bibliografias super interessantes de todos os professores e professoras que estão nesse evento, e em especial do professor Fernando, que compartilhou conteúdo nas oficinas da rede, que a gente tem visto nas mesas, nos grupos de trabalho, que a gente frequentou ao longo da nossa produção e que vão nos formando, né, enquanto alunas da graduação e da pós-graduação, e pelo amparo das produções da Ana no Núcleo de Antropologia do Direito, no NADI, e especialmente na acolhida com que ela nos recebeu e com que o professor Fernando sempre nos ajuda, e a professora Ana Lúcia, em especial, no meu caso, como orientanda, né, fui coorientada por ela no meu mestrado, e que recebeu a Laura, a Juliana e todas as alunas da clínica que quiseram se aproximar da antropologia de uma maneira muito generosa. E é difícil isso, né? Porque às vezes é tipo, esse pessoal é do direito, vai ser difícil, eu vou ter que explicar tudo do começo, o que é etnografia. Nem sempre essa aproximação ela é fácil. E eu acho que a maior influência, e a maior influência da Ana na nossa vida, é o afeto com que ela permite afetar e ser afetada nesse grupo. É muito importante para a gente, é uma honra a gente poder participar desse grupo e trocar, e nos inspira como alunas, eu no meu trabalho de coordenação, tentar... Como é que será que é possível a gente produzir relações mais horizontais, mais humanas e mais generosas, num ambiente acadêmico que está muito adoecido, que é o nosso, né? E muito precarizado. São professores também que estão sempre com muita coragem para denunciar essa precarização da nossa política e da nossa política institucional. Bom, e é sobre essas pesquisas, as interdisciplinares, que usam esses métodos antropológicos e sociojurídicos para o estudo das políticas públicas, que a gente vai falar sobre que pesquisa que é essa e como que ela pode ser realizada. E quero, então, frisar muito a nossa gratidão pela participação de vocês na nossa pesquisa. É uma pesquisa... As pesquisas elas são fruto dessa aproximação coletiva e dessa parceria, que às vezes a gente nem sabe o que acontece por meio dos textos. E sobre essas pesquisas, como fazê-las, como pensá-las, como colocá-las sobre políticas públicas, que eu queria convidar, então, o professor Fernando a começar a falar e dar continuidade a esse evento, nessa mesa que chama especificamente Métodos Antropológicos e Sociojurídicos nos Estudos das Políticas Públicas. Obrigado. Oi. Bom dia. Bom dia para todos. Obrigado, Jana, pela mediação, pela apresentação. Rapaziada do Luiz Gama, meu querido colega Diogo, um grande parceiro da Rede de Estudos Empíricos em Direito. É um prazer enorme estar aqui. Já ter ouvido aí as colegas trazendo trabalhos e reflexões de tanta excelência. Prazer enorme estar com vocês, estar aqui na Faculdade de Direito da USP. Imagina, dividindo mesa com a Ana Lúcia Pastore, sem dúvida uma das maiores pesquisadoras aí da fronteira entre o direito e as ciências sociais, no caso dela, a antropologia. Então, olha, quando o Diogo me convidou e
e eu fiquei sabendo que se tratava de um evento de políticas públicas, né, e ainda mais ele mostrou quem iria, etc. Eu fiquei pensando muito no que falar, porque efetivamente não é, nem nunca foi o meu tema de preferência, à exceção, né, de se fazer duas ressalvas importantes. Tá? Então, para eu conseguir comunicar com vocês uma pesquisa feita em 2014 por mim, pela Isabel Nunes e pelo Paulo Augusto Franco, eu preciso fazer duas ressalvas, que é para explicitar qual é o meu ponto de entrada nesse tema. Tá? A primeira ressalva, e aí vai também como uma espécie de crítica ao mainstream da bibliografia sobre o tema, é uma recusa muito pouco repertoriada, uma recusa repertoriada pela academia, uma recusa dos profissionais de justiça, os profissionais do sistema de justiça, em se ver como gestores de política pública, ou se ver como órgãos de ação. Todos acham que são órgãos de controle. Então, há uma dificuldade muito grande no seio do sistema de justiça de ver a distribuição de justiça como uma política pública. Tá? Isso, às vezes, chega ao cúmulo da gente ver narrativas, discursos de profissionais do sistema de justiça, juízes, promotores, defensores, procuradores, etc., colocando a sua ação e a sua atividade, a sua organização, a sua corporação fora do próprio Estado. Né? Então, o Estado isso, o Estado aquilo, porque críticas ao Estado, como se no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, não fosse Estado, não houvesse Estado. Tá? Então, feita essa ressalva, eu queria dizer que, de um ponto de vista um pouco mais heterodoxo, ainda que a gente não considere que a distribuição de justiça é em si uma política pública, assim como a distribuição de saúde, educação, etc., essas instituições organizam ações públicas para fora da sua ação tradicionalmente prevista. Tá? E isso explodiu num contexto pós-88, tá? Dentro de uma coisa que eu já de uma espécie de movimento que eu já chamei num livro publicado em 2012, chamado Juízes Empreendedores, tá? Do próprio empreendedorismo judicial, mas que se aplica a outras carreiras do sistema de justiça. Certo? Então, a gente teve um boom de pesquisas nos anos 90 sobre verdadeiras expedições que tribunais organizavam no Alto Xingu, no Brasil Profundo, ou então justiça itinerante levada até populações de baixa renda do Rio, aqui de São Paulo, de vários estados, enfim, um conjunto de ações muito grande que rompia com aquela tradicional concepção que o jurisdicionado vem ao tribunal e ele vai ter a tutela. Então você leva a tutela de ônibus, e por vezes isso se confundia, um ônibus para fazer divórcio, para pedir documento, mas também tinha um serviço de cortar cabelo, e aí vinha fazer um convênio com o pessoal da trabalhista para ver se tinha algum problema por ali, enfim. Mais tarde um pouco eu pude, essa sim, fazer uma pesquisa sobre o Expressinho Telemar, tá certo? Que é a história de um juiz em particular que foi alçado à corregedoria e tornou-se uma espécie de gestor público, e ele tinha que tocar um projeto que ele inventou, que era um projeto chamado Expressinho, que era um projeto de chamar os grandes devedores, tá? os grandes litigantes no contexto da comarca do Rio de Janeiro, para organizar uma espécie de pré-câmara de conciliação, antes mesmo deles verem o juiz. Tá? Então, qualifico isso como uma espécie de política pública judiciária. Tá? Ainda que a gente siga firme na ideia de que assim a normal e secular distribuição da justiça não é uma política pública, essas a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de negar enquanto uma política pública. Né? O problema é que a sistematicidade, a cobertura para o território nacional, ela não acompanha o tom das corporações e das organizações do sistema de justiça, que são marcadas pelo voluntarismo. Então, basicamente, na sua vara, na sua competência, né, isso não é só o judiciário, tá certo? As pessoas, os profissionais, eles são fortemente instigados pelas suas instituições a serem voluntaristas. Então, é muito difícil da gente imaginar ações coordenadas. Tá? Então, essa é a primeira ressalva que eu gostaria de fazer, para poder entrar no tema. Tá? A segunda ressalva que eu gostaria de fazer para poder entrar no tema vai um pouco no sentido do que Jana estava falando, tá? Sobre algumas figuras que geralmente a gente não repertoria quando vai falar de políticas públicas, certo? A gente fala sobre gestão da política pública, sobre gênese da política pública, sobre administração e efetividade da política pública, a gente fala baseado em dados macro.
tá certo? E são pesquisas muito interessantes, muito importantes, muito relevantes, tá? Mas não é comum, né, o negócio do balcão, certo? Que é quando, vamos dizer assim, o cidadão, o usuário, como queira chamar, né, tem 1001 nomes, cidadão, jurisdicionado, assistido, 1001 nomes que o direito dá para a pessoa, que chega na ponta do balcão, encontra-se com um profissional, seja do executivo, seja do sistema de justiça, e ali começa um processo mediado sempre pelo direito, que eu vou chamar de categorização, que é a busca dele para ser categorizado dentro de determinada hipótese prevista em lei que dará a ele determinado direito. Certo? É a pessoa que está no balcão tendo que levar determinados documentos para demonstrar que faz jus ao Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, seja lá o que for. Tá? Então, eu vou apresentar aqui, vou tentar ser rápido, alguns slides eu vou pular um pouco mais rápido, porque eu estava aqui revendo, e essa apresentação aqui, por mais que eu a tenha mexido, ela foi planejada para ser uma apresentação mais longa do que 20, 25 minutos. Mas não vamos ter perdas. A história dessa pesquisa é o seguinte. Havia um grande projeto sobre o superendividamento no Brasil, e aí coordenado na época na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, pelo professor Antônio Porto. Então ele queria que eu participasse do projeto, eu falei, olha, não tem interesse, não é o meu tema. Então ele me participou de uma iniciativa muito interessante, um contato muito privilegiado que, à época, a Fundação Getúlio Vargas tinha na Defensoria do Rio de Janeiro, uma iniciativa chamada Núcleo de Proteção ao Cidadão Superendividado. Né? Então, 3 defensoras que trabalhavam no Núcleo de Defesa do Consumidor, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, comarca da capital, tá? Centro da cidade, elas tiveram a ideia de construir um serviço adicional na Defensoria Pública. Elas 3 conseguiram emplacar esse serviço e puseram em marcha um serviço específico de atendimento ao devedor superendividado. Falou, não, aí o Porto para mim, não, então tem isso tudo aí, você vai lá e faz uma etnografia lá. Aí começou a me cativar a história de ir para lá, e foi o que fizemos eu, Isabel Nunes e Paulo Augusto Franco. Né? Nós nos revezamos e passamos 2 meses e meio, mas alguma coisa entre abril e junho do ano de 2014, nesse núcleo. Esse núcleo é uma sala, só para... Tá aqui. Essa é a sala, tá certo? Essa é uma foto que permite ver, é uma foto um pouco mais dinâmica, permite ver as pessoas trabalhando, né? Mas não permite que a gente identifique quem elas são pessoalmente. Esta é a sala da Comissão de Superendividados. Tá? A nós interessava como se dá a construção social do direito na Comissão de Superendividados do NUDECOM. E a gente tinha a hipótese de que isso aconteceria, chegamos à conclusão que realmente acontece, por meio de um processo de categorização, só para deixar claro. Tá? Diferente de outros saberes e de outros fazeres, o direito tem um caráter performativo, certo? Onde não existe tanta distinção assim entre falar e constituir as categorias fundamentais que vão permitir que o direito devolva produtos para a sociedade. Então a gente não está falando simplesmente do que nós na ciência fazemos. A gente a gente estabelece consensos provisórios sobre o que as categorias são. Tá? Quando um jurista estabelece o que é uma categoria, ou através de um processo de categorização ele une fatos e normas, ele vai constituir uma espécie de devolução. Neste caso, era um serviço específico da Defensoria Pública, tá? De aconselhamento, ok? Então, os serviços da Defensoria, e quando eu falo os serviços, né, eu estou falando de um conjunto de profissionais. Né? O defensor público via os superendividados até por muito pouco tempo. Tá? Quem realmente atendia eram os estagiários num primeiro momento e, num segundo momento, a analista da Defensoria Pública. Tá? Então, por isso, o serviço. O serviço era o seguinte, era estabelecer uma espécie de mediação com os principais credores na posição de advogado, podendo pleitear e fazer barganhas em nome desse superendividado numa posição um pouco mais privilegiada. Tá certo? E o aconselhamento, podem acreditar, era um aconselhamento...
vamos dizer assim, bastante advocatício, do tipo, olha, essa conta aí está no consignado, então você vai pedir para o seu empregador depositar o salário numa outra conta, você vai parar de pagar essa dívida, vai pagar primeiro só a outra, porque esses juros são menores, e depois a gente vai negociar para dar uma segurada nessa. Enfim, havia todo um aconselhamento também envolvendo estratégias de como se paga uma dívida, como se deve pagar uma dívida. Tá? Então, para ficar claro que o que eu estou querendo chamar de categorização é o processo através do qual uma pessoa chega em determinado serviço, com seus documentos e com a sua história de vida, e lá se vai decidir, neste caso, se ela é ou não é superendividada. Tá? Ela não vai sair de lá com a carteirinha do superendividamento, mas ela vai sair de lá titular de uma proteção especial do Estado ou não. Tá? Para nós era isso que estava em jogo. A metodologia foi uma pesquisa de caráter etnográfico realizada durante o mês de abril e maio de 2013, não 14, vocês me desculpem, onde foram observadas sessões de primeiro atendimento realizadas pela comissão. Foco na descrição densa das interações. Tá? Então, como vocês podem ver, essa é a sala por onde o superendividado passava. Lá atrás, de azul, está a defensora pública. No meio, de branco, está a analista da Defensoria Pública e nessa primeira mesa, a estagiária. Tá? Só vi mulheres, ok? Todas as estagiárias, as técnicas e as defensoras que passaram por esses quase 3 meses, só mulheres. Os superendividados não. Mulheres e homens, mais ou menos revezando, todos de uma idade média. O atendimento ele é conduzido da seguinte maneira. A pessoa chega depois da triagem, então tem uma triagem geral. Quando se identifica, seu problema é de consumo, vai para o núcleo de defesa do consumidor. Tem uma segunda triagem, o seu problema é superendividamento. Aí é que ela chega na comissão. Ela chega na comissão e é recebida por uma estagiária, e essa estagiária vai fazer absolutamente e exclusivamente o atendimento preliminar. Ou seja, ver se a pessoa tem todos os documentos, ver se está tudo certo e colocar tudo isso no sistema. Tá? Então, em todas as fases do atendimento, chamou muito a nossa atenção o quanto é fácil você ordenar turnos de fala e você tutelar o atendimento, tendo em vista a necessidade do sistema. Tá? É muito fácil você interromper uma pessoa, você pedir para ela parar de falar, você ordenar a maneira como a história dela é contada, porque existe uma maneira específica de você cadastrar isso no sistema. Tá certo? Então, mais do que cadastrar as informações, a gente percebeu durante a observação que os meios telemáticos de registro, basicamente sistema, computador, são os meios através dos quais você vai conseguir tutelar o atendimento. E você vai conseguir normalizar, em direção às necessidades da instituição, a conduta de pessoas que não habitam aquela instituição, mas estão frequentando aquela instituição de maneira frugal, exclusivamente, porque precisam da proteção especial. Eu acho que até agora, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer aqui, mas eu estou construindo possíveis análises que vêm da pesquisa etnográfica qualitativa, que são teoricamente generalizáveis para um conjunto enorme, tá, de problemas envolvendo o tema das políticas públicas e, sobretudo, o tema na ponta, tá certo? O atendimento de pessoas que chegam ali e não conhecem, por exemplo, como é a regulação do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família ou do SUS, do que vocês quiserem, mas elas conseguem, tá? Foi uma das... Elas conseguem, no limite dos seus interesses, então são pessoas que não têm interesse em se formar em direito, em ascender na carreira, em escrever um artigo jurídico, em dar uma aula de direito, mas são pessoas que chegam lá com os seus interesses. Tá? Com os seus interesses. Então você tem um primeiro atendimento. Tá? Se todos os requisitos forem cumpridos e o cadastro for feito com sucesso, do estagiário passa-se a analista. E aí a analista tem o dever de repertoriar, aí não os dados fundamentais, mas a historinha da pessoa. Vem cá, agora você vai me contar a sua história e você vai ter que me dizer, né, a pessoa é levada a defender a sua condição de superendividado. Tá? Esse atendimento demora mais, né? Então essa primeira fase ela demora aproximadamente 30 minutos, a pessoa depois fica pelo menos 2 horas na frente da analista, até porque muitos estão voltando, esse atendimento muitas vezes é um atendimento bastante incomum, né? Não é uma coisa que demora 5 minutos cada um. Né? Chegamos a ver uma pessoa que ficou o dia todo, chegou lá às 11 horas, ficou até 5h30 da tarde.
tá? Porque depois tem a fase final, que é a fase com o defensor. Então, a defensora, depois de devidamente brifada pela analista, ela vai dar a solução final. A solução final é ouvir o assistido ou o potencial assistido durante uns 20 minutos e depois anunciar para ele a resposta da instituição. Se ele é ou não é superendividado e o que significa isso em termos de proteção especial. Aí ele retorna para a analista para marcar reuniões com seus credores, eventualmente para marcar as aulas que eles conseguiram montar uma escola chamada Escola de Educação Financeira. E aí tem um bonequinho, que nem o Zé Gotinha, que é o doutor Finanças, é um pouco grotesco, mas você vê que é feito com boa fé, mas é um pouco grotesco porque o Zé Gotinha, para criança, funciona, né? Mas o doutor Finanças não parecia funcionar para os adultos e, assim, em geral, as pessoas não gostavam muito de... Porque o que acontecia geralmente é você está desorganizado. A gente vai ver aqui. Realmente, suas finanças estão desorganizadas, mas superendividado você não é. Vem frequentar aqui a escola, doutor Finanças, a pessoa caía, a pessoa desabava, porque não queria assistir às aulas de educação financeira. Mas, em geral, as pessoas iam meio que de bom grado para as aulas de educação financeira quando isso vinha junto, né, com parabéns, você é um superendividado, você vai ter a proteção especial, nós vamos marcar agora uma reunião com o Banco do Brasil, uma reunião com as Casas Bahia, e vão vir aqui os representantes, a gente vai renegociar. Né? Em pouquíssimos casos, à época havia súmula no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com limite do crédito consignado. Né? Então, um fornecedor de produtos e serviços que impusesse um crédito consignado, se não me engano, na época superior a 30%, nesses casos, especificamente nesses casos, a Defensoria propunha ação judicial, tá? Para reduzir esse percentual do empréstimo consignado máximo. Mas o que impressionou foi que as soluções propostas por essa política pública da Defensoria Pública, elas eram praticamente todas extrajudiciais. Tá? Então, basicamente era isso. Doutor Finanças, que era menos interessante, tá? E um pouco mais interessante é, olha só, você vai parar de fazer isso, vai parar de fazer aquilo, eu vou parar de assistir você se você continuar comendo no McDonald's. Compra no Presunic, que é o que você pode fazer agora. Vai voltar a comer no McDonald's quando pagar essas duas dívidas aqui. Essa vai parar de pagar, que os juros é menor, vai focar em pagar essa daqui, mas, por favor, pede para o seu empregador, abre uma outra conta e pede para ele depositar o seu salário numa outra conta. Essa você não vai pagar, o seu dinheiro vai entrar, você vai pagar essa, vai parar de comer no McDonald's, entendeu? Essa era uma das partes mais interessantes, e a mais interessante era a oferta de fazer realmente a negociação com os credores. Vamos fazer uma reunião com as Casas Bahia e nós vamos dizer que se as Casas Bahia não aceitarem novas condições para você pagar ele, você não vai pagar mesmo e agora você está protegido pela Defensoria Pública. A gente vai propor uma ação e as Casas Bahia que cobrem de você na Justiça depois de 20 anos. Era assim que funcionava. Tá? Se eu tivesse mais tempo, eu ia ler com vocês alguns incidentes muito interessantes que aconteceram, sobretudo em contextos em que nós estávamos lá presentes, tá? Mas não havia nenhum assistido presente na sala. Então, estagiária, defensora e analista falavam meio que livremente entre si, por vezes fazendo comentários pouco republicanos sobre a conduta, sobre a maneira de se vestir, de se portar, tá? Mas são os comentários pouco republicanos que a gente não faz em público, mas que todos nós fazemos, e que, quando você faz um trabalho qualitativo de observação direta de etnografia, isso se repertoria, e por vezes se repertoria como dados relevantes. Certo? Então, eu não estou aqui fazendo uma crítica a esse serviço, eu só estou dizendo que nós fazemos comentários pouco republicanos quando não estamos sob os auspícios da República. Entendeu? Todos nós. Vocês vão me perdoar, tá? Eu vou fazer uma... Então, era comum o tema, eu não sei se ela é superendividada, e eu vou chegar já... Nas conclusões fica um pouco mais claro como é que isso acontecia. Né? Por vezes parece que por vezes parece que não é. Tinha que ter uma listinha de critérios, diz a funcionária. A defensora responde, não é o estagiário que vê isso, é o defensor. É mais complexo do que isso, é um processo complicado. Tem que marcar um atendimento, ver várias coisas, tem que ver a outra defensora, tem que ver o imposto de renda, se a pessoa tem um ativo para queimar, só com contra-cheque não dá. E aí elas começam a dizer, pode até ser, mas pode não ser. Às vezes parece que é e não é, às vezes parece que não é e é. Enfim, elas fogem de um critério de objetividade, um critério meio que matemático, para o estabelecimento. Né? Não quiseram, em momento nenhum, descentralizar o serviço, tudo bem, diminuir o tempo de contato do assistido com o defensor, tudo bem, mas, de alguma maneira,
ficar sob a égide de terceiro profissional ou de critério impessoal para poder tomar a decisão final é uma coisa que sempre foi rejeitado pelas defensoras públicas, coordenadoras do núcleo de atendimento ao superendividado, né? Então, também quando uma estagiária estava discutindo com a defensora, né, o cara tem 4 consignados, mas ainda assim sobram 7 mil, mas ele usa em outros gastos. A defensora, ele não é superendividado. O que sobra ele usa para viver. Não. Você pode orientar ele para ir para a escola de finanças para equacionar. Ele estava aqui brincando muito aqui. Ela diz isso no sentido, o cara estava aqui fazendo um monte de piada. Vem aqui, entendeu? Fazer um monte de piada. Já já eu vou dizer que, assim, se através de uma moralidade pendular você não demonstrar que você é sério, mas ao mesmo tempo que você está triste, está sofrendo, você não é superendividado também. Entendeu? Então você tem. Então chegou, fez muita brincadeira, manda para a escola de finanças. O próprio perfil psicológico dele não é o de O próprio perfil psicológico dele não é o de superendividado. Né? Então, isso não é incomum. Não é incomum em nós, professores, também, a gente invocar nas nossas avaliações cotidianas saberes que nós não temos, não é isso? Como no caso, uma defensora pública invocando o perfil psicológico. Né? Ela encontrou com ele um tempo e já tem o perfil psicológico. Explica para ele a diferença entre muito endividado, que é o que ele é, e super endividado. E pede para ele voltar para a triagem para orientação e conciliação, porque para cá não é o caso. Tá? Essa é a preleção tradicional, eu não pretendo ficar muito tempo aqui, né? Era mais ou menos quando o cara era. É mais ou menos uma síntese do que eu já fiz, era meio que uma frase típica de anúncio de que, olha, você é um superendividado, olha o que você acabou de ganhar. Então, o que eu queria chamar aqui a atenção, acho que tem 4 pontos aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, e com os quais eu gostaria de dialogar com vocês e com o tema das políticas públicas, é que nós repertoriamos e identificamos no trabalho qualitativo uma espécie de ativismo categórico, que é algo que contraria o que a gente poderia chamar de sociologia do direito tradicional. Tá? O ativismo categórico, posso resumir da seguinte maneira. Ao contrário do que muitos pensam, os usuários do sistema de justiça, enquanto leigos e profanos, quando se deparam com os profissionais do direito, não são os completos imbecis, não são o que o Garfinkel chamava para criticar, de judgmental dopes. No limite dos seus interesses, eles têm condições de acompanhar o que está acontecendo e de negociar as coisas. Então, todos esses processos aqui de categorização eram mais ou menos acompanhados. Quando eu digo que você tem que fazer um ritual de autoimolação, eles entendiam isso. Tá? Todos eles entendiam e conseguiam, nos limites deles, manobrar a situação para virar titular da proteção. Esse processo era compreendido. E aqui tem uma frasezinha que ilustra o que eu estou querendo dizer. Né? Aqui só diz Casas Bahia, que o senhor está adimplente. Adimplente, né? Todo mundo sabe que a palavra inadimplente existe. Tá? A gente usa a palavra inadimplência, a palavra adimplente. Por outro lado, a adimplência é uma construção, essa sim, que veio da boca de uma jurista, é uma construção teratológica do ponto de vista da língua portuguesa. É uma palavra não usada. Tá? E o assistido falou, não, esse é o pago normal. Porque na hora... Tá certo? Na hora, para efeitos indexicais, o cara entendeu que ela estava dizendo que ele estava inadimplente. No entanto, a construção teratológica é dela e não dele. Ele entendeu o que estava acontecendo e conseguiu, de maneira pertinente, dar a ela a informação que ela queria. Se ele tinha pago ou não pago. Tá certo? Mas então a gente, por vezes, tende a dizer que o juridiquês, o rebuscamento, as colisões homonímicas e sinonímicas tornam impossível a comunicação com a população. O que eu quero dizer é que não tornam impossível a comunicação com uma população que chega lá munida de interesses. Ok? Então, a gente não está lidando com pessoas que são incapazes de entender o que os juristas fazem. Tá? Por vezes, o que elas não querem é ir, de novo, não querem ter um diploma jurídico, não querem dar uma aula de direito, elas querem outras coisas quando vão aos serviços judiciários. Algo que é muito interessante, né? Que também nós podemos repertoriar e chamamos aqui de psicologia da causalidade, é o seguinte: você tem um contexto de liberação maciça de crédito, de incentivo ao consumo e de superendividamento. Esse contexto é estrutural, tá? Mas a pessoa tem que chegar e, neste ritual de percepção sobre o superendividamento, de constituição do superendividamento enquanto uma categoria ativa que lhe vale proteções especiais, ela tem que admitir explicitamente a causa do superendividamento. Dica, não vale dizer liberação de crédito, enquanto liberação desenfreada de crédito, enquanto uma política financeira nacional, tá? E facilidade para o consumo. Não pode falar isso. Tá? Você tem que chegar, por exemplo, a
passou uns cartões como complementação de renda, tem que ver quanto sobra. Qual foi a causa? Foi mais uma diminuição da renda? Ou teve um outro caso também, um slide que eu já passei mais rápido, do McDonald's. Né? O casal começou a se entreolhar e perceber, não, a gente tem que começar a dizer que alguma coisa aconteceu na nossa vida que mudou a nossa vida financeira, foi a coisa de comer no McDonald's. Então foi isso. A gente passou a comer no McDonald's porque ele ficou desempregado, a gente ficou muito nervoso, então a gente passou a comer no McDonald's, isso aumentou a dívida. Tá? O que eu quero dizer é, se você não chegasse lá e atestasse determinado evento cuja responsabilidade é inteiramente sua, você jamais seria considerado um superendividado. E você era levado a esse ponto. E esse ponto passava a ser o epicentro da narrativa do seu superendividamento. Narrativa essa, mais uma vez, não era uma narrativa para dizer se a pessoa era superendividada ou não. Era uma narrativa que, através dessa categorização, ia conceder a ela ou não proteção especial. Então, assim, as pessoas aderiam ativamente a essa psicologia da causalidade. Elas entendiam muito rápido que elas tinham que declarar qual foi o fato gatilho do seu superendividamento. De novo, não vale dizer o país está assim. Não vale. Me lembra a imaginação sociológica, os demitidos pós-crise de 29 nos Estados Unidos, que atribuíam a sua incompetência e incapacidade de concorrer no mercado à sua demissão. Não tem uma crise, isso não existe. Entendeu? Eu sou incompetente. A moralidade pendular, como eu já dei algumas pistas, ela era basicamente uma maneira de se produzir julgamentos morais dentro de um processo de categorização, certo? Então você tinha que, ao mesmo tempo, ter lucidez, pendular por causa disso, você tinha que demonstrar, ao mesmo tempo, lucidez na maneira de falar da sua vida financeira, porém, sofrimento pessoal. Isso tinha que ser demonstrado. Certo? Chegou se vestindo muito bem, chegou brincando, chegou dando risada, independentemente do que os papéis mostram acerca das suas dívidas, seus ganhos, etc., você não ia ser um superendividado. Tá certo? E isso era objeto de conversas no momento e, sobretudo, objeto de conversas quando não haviam os assistidos. Tá? Eu dei apenas um exemplo da defensora dizendo, não, o cara chegou aqui fazendo piada, chegou aqui fazendo graça, esse cara não está precisando, aqui é para quem está precisando. Tá? E, por fim, a construção social da boa-fé, e eu vi nascer, a gente viu nascer, né, isso, umas subcategorizações do superendividamento. Né? De novo, aquela mesma fala volta. Tá? A construção social da boa-fé vai distinguir entre o superendividamento ativo e o passivo. Né? Então, basicamente, tem aquela pessoa que não é um superendividado de boa-fé, é aquela pessoa que, pela maneira como mostrou o desenvolvimento da sua vida financeira, fica muito claro, e aí soma perfil psicológico, enfim, toda uma série de julgamentos morais que eu gostaria até de ter mais tempo para mostrar, mas eu acho que, de alguma maneira, já estão passados para vocês. Essa pessoa realmente ela explorou fissuras e ficelas de um sistema que está doente para se beneficiar, e agora quer a nossa ajuda. Esse é o superendividado ativo. Esse não é um superendividado de boa-fé e, portanto, não merece a nossa ajuda. Muito embora ele, financeiramente, esteja superendividado, ele criou essa situação. E ele criou essa situação de má-fé. Por outro lado, uma pessoa que seja enquadrada dentro de uma narrativa de passividade, de descontrole em relação aos seus gastos, e demonstre isso através de documentos, mas também através do seu sofrimento, e, evidentemente, através de uma performance de ignorância financeira, do tipo, eu não sabia que juro era 30%, eu não sabia que eu ia pegar 10 mil e ia ficar devendo 30, né? Essa pessoa finalmente é enquadrada como superendividado passivo, vítima de si mesmo, da sua ignorância, da sua incapacidade. Né? Nós não vimos nenhuma pessoa assim, mas nós vimos essa narrativa ser construída, tá? Para que se pudesse distinguir e, na verdade, equalizar uma quantidade de trabalho possível de ser feita pela defensoria. Tá certo? E a gente está falando de serviços, né, que, assim como o INSS, assim como o SUS, são serviços superlotados. Né? O ministro Supremo dá mais ou menos 18 mil decisões por ano, e o mesmo vale para qualquer serviço judiciário. A administração da superlotação ela implica em categorizações que permitem, por exemplo, a gente fazer determinados julgamentos em massa. É muito importante você poder dar 100 sentenças numa tarde, senão você não vai conseguir trabalhar. Você não faz isso só terceirizando o pessoal, você faz isso modelando. Tá? Para efeitos do atendimento na Defensoria Pública, o que me pareceu foi que a criação dessa subcategoria, que a gente chama aqui de construção social da boa-fé, porque não há elementos jurídicos, técnicos jurídicos,
que instruíram essa distinção, ela é muito orientada por um cotidiano de trabalho e por que essas profissionais conseguiam projetar como a capacidade do lucro de defesa do consumidor superendividado manter o seu projeto institucional, ou seja, o núcleo que foi aprovado na defensoria existe, ele se manter funcionando e vis-à-vis da capacidade da sua quantidade de trabalho. Evidentemente que a superação da situação de superendividamento ia ser o fator chave, o fator primordial pelo qual este novo serviço ia ser avaliado pela Administração Superior da Defensoria Pública. Então, uma pessoa em situação irrecuperável ou quase irrecuperável não era uma pessoa, vamos dizer assim, que deveria ser passada para a fase superior, ou seja, agora está sob a tutela da Defensoria, tirar você da situação de superendividamento. Espero não ter sido muito fragmentário, muito errático na apresentação e já estou ansioso pelas perguntas que vocês tomara que me façam. Obrigado. Obrigada, professor Fernando Fontainha. Agora, a professora Ana Lúcia, por gentileza. De repente. Um papel? Eu pego. Eu pego, a gente pega. Eu não tinha, eu acabei de ganhar esse caderno. Alô? Posso começar? Bom, então a professora Ana Lúcia vai dar continuidade com a apresentação. Por favor, professora. Eu quero, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Diogo pelo convite generoso, dizer que para mim é uma honra estar aqui dividindo a mesa com o Fernando, com a Jana, que me apresentou de uma maneira tão afetuosa, e de público também quero dizer que, mais do que uma colega, que já é professora na PUC de Campinas, ela é uma grande amiga. E o Fernando, um grande parceiro na rede de estudos empíricos em direito. E, bom, eu espero contribuir com aquilo que eu mais trabalho, eu mais sei fazer, que é discutir um pouquinho com vocês hoje algumas especificidades da pesquisa em antropologia, especificamente nesta área que não é tão própria da ciência política, embora muito próxima da sociologia, como o Fernando mostrou, né, através de um exemplo de pesquisa qualitativa de caráter etnográfico. Então, eu queria falar um pouco para vocês hoje de algumas especificidades da pesquisa etnográfica e do que eu entendo serem potencialidades dessas especificidades, inclusive para pesquisas no campo das políticas públicas. Só lembrando o que eu acho fundamental, até em tempos tão duros para a democracia, né, e para o entendimento dos outros diferentes, essa é a marca da antropologia. A antropologia é o estudo da alteridade. Embora ela tenha nascido no final do século XIX, marcada por uma raiz colonial, a antropologia nasceu nas universidades metropolitanas europeias e estadunidenses. Então, esse outro era o outro exótico, selvagem, bárbaro, ou seja, tudo aquilo que não era o europeu civilizado, branco, letrado, urbano, industrializado, monoteísta, monogâmico e organizado em estados centralizados. A antropologia nasce com esse interesse pelo que parece ser um outro marcado pela falta, né, pelo não ser. E os primeiros estudos tiveram justamente essa marca, né, de se voltar para um outro a partir de um eu. O olhar era sempre de um eu
completo, maravilhoso, para um outro faltante. Pulando 120 anos, ou 150 praticamente, né? A antropologia do século XXI, mundialmente, inclusive nos chamados países periféricos, como o nosso, mas também na Índia, na África do Sul, que são lugares de altíssima produção antropológica, o que nós temos? A percepção de que outros somos todos, porque depende do referencial, não é? Então, hoje a ideia de alteridade sempre inclui o próprio pesquisador e pesquisadora, porque estamos todos cercados de múltiplas identidades e até nós mesmos somos múltiplos. Podemos ser brancos, não negros, mas podemos ser mulheres e não homens. Podemos ser mais jovens ou mais velhos, né? E tudo isso está sempre em jogo também na produção da pesquisa. Porque a antropologia, né, voltando aqui à minha última frase, tem sempre em consideração um eu pesquisador, que também é um não eu. Então, Fontainha e os dois colegas que estavam lá no núcleo dos superendividados não eram superendividados, né? Mas estavam ali tentando ouvir que categorias estavam em jogo, tanto para os defensores quanto para os próprios demandantes. Então, sempre há uma relatividade. Eles não eram superendividados, os outros não eram pesquisadores, então há sempre um ser e um não ser em jogo, né? Eu vou passar direto aqui, né, para o momento em que a antropologia, de fato, institui o que é o seu modo de pesquisa por excelência, que é o trabalho de campo etnográfico. É este empenho de sair do gabinete, que é tão próprio aos juristas, inclusive, né, e ir a campo, como Fontainha explicou. É ir ao núcleo dos superendividados. No caso dos antropólogos lá do final do século XIX, é ir ao encontro de grupos da Melanésia, Polinésia, da África, das Américas, né? Então, a antropologia, muito cedo, questiona esse seu papel civilizatório, que via o outro como um outro a ser aprimorado, ou, na melhor das hipóteses, mantido como uma espécie de lembrança do passado dos povos civilizados. E a antropologia, por excelência, se torna uma área extremamente política, crítica. Crítica do próprio papel do pesquisador, de para que servem as suas pesquisas, em que relações e redes de poder a pesquisa se insere. Pesquisa para quem, para o quê, para que interesses, né? Então, o trabalho de campo etnográfico, com esse contato direto entre o eu pesquisador e o outro pesquisado, primeiro, hoje em dia, faz com que todos se coloquem como interlocutores, né? E é o pesquisador, na antropologia, que vai sempre ao território do outro, que é um estranho, que é um intruso, que tem que pedir licença e tem uma série de preceitos éticos, inclusive para que isso seja feito da maneira mais democrática possível. A ética na pesquisa etnográfica e antropológica é tão importante quanto qualquer preceito metodológico. Então, a etnografia é essa proposta de entender o não eu, o outro, a partir dos próprios referenciais do outro. Como Fontainha falou, o que interessa é esse outro, como ele se entende como superendividado. O que é para ele ser superendividado? Ele tem, sim, uma compreensão do mundo extremamente complexa, porque, geralmente, na área da ciência, os pesquisadores são muito narcisistas e vaidosos e se sentem os iluminados. E a pesquisa de campo etnográfica, ela tem por pressuposto que quem mais sabe é aquele que vai ser escutado. O pesquisador é quem vai aprender. Vai sistematizar, ok? Inclusive vai deturpar muitas vezes, vai enxugar, vai simplificar o que é complexo e o que é denso. Então, ter problemas de pesquisa, ter um projeto de pesquisa, ser aprovado num mestrado, num doutorado, ter bolsa, ok, é preciso.
mas sempre para reformular o projeto em campo, porque ninguém é suficientemente iluminado para saber de antemão o que vai encontrar, quais vão ser as respostas, ainda que formule hipóteses. Isso tem que ser construído, né? Então, eu gosto dessa frase do Perseu Abramo, que está num excelente livro chamado Pesquisa em Ciências Sociais, organizado pelo Cedi Irano. Ele diz: a ação de propor um projeto de conhecimento e empreender atividades que conduzam a esse conhecimento é que recebe comumente o nome de pesquisa. Então, a pesquisa é uma ação que tem a ver com produção de conhecimento. Portanto, não pode haver conhecimento já produzido, firmado categoricamente, que se vai apenas confirmar, né? Quem muito sabe não é bom pesquisador. Um bom pesquisador se assume como um ignorante, ele quer saber. Então, pesquisar é estar curioso, é ter dúvidas, é ter problemas de pesquisa. E propor-se um caminho a percorrer para tentar resolver esses problemas, não de forma definitiva, muito pelo contrário, de forma a contribuir com uma área de discussão em que tudo está continuamente em produção. Por isso, a menção aí a um circuito, né, que não é linear, é circular ou espiralado, como vocês queiram, em que aquilo que a gente produz se torna dúvidas para outros pesquisadores, que, por sua vez, vão tentar, a partir dali, formular novas pesquisas, que vão se tornar novas dúvidas. Por isso, o sonho de todo pesquisador é que os resultados da sua pesquisa sejam lidos e, preferencialmente, criticados, né? Tensionados. Então, na verdade, esse modelo que eu pus aqui serve para tudo na vida, né? Quem tem curiosidades faz pesquisa diariamente. Quero assistir a um filme no cinema, vou pesquisar o que está em cartaz, onde está, melhores horários. Só que, na pesquisa científica, tudo isso ganha o cunho de científico, ou seja, daquilo que é acordado entre pares numa determinada área, se tornou um paradigma. Então, estar curioso é ter um problema de pesquisa, que é formulado de acordo com determinados termos, também normatizado pelas agências, né? Para você ganhar a bolsa, entrar no programa de doutorado, pós-doutorado, enfim. Metodologia de pesquisa é algo que tem lá um conjunto de regras e você produz dentro de uma linguagem acadêmica. Bom, por que dizer isso e muito rapidamente? Porque é aqui que eu quero chegar, né? E chegar no tema das políticas públicas. As pesquisas acadêmicas, na minha opinião, num país como o nosso, e especialmente a partir desta profunda crise democrática que nós vivemos e que tende, infelizmente, a se aprofundar cada vez mais, com ou sem resultados favoráveis nessa eleição à democracia, eu acho que são pesquisas que devem, sim, ter um compromisso ético e político e social. Nós não estamos aqui de brincadeira, né? Então, nós temos que estar envolvidos com políticas públicas, voltadas para interesses públicos. Portanto, quando a gente escolhe um assunto de pesquisa, eu acho que é importantíssimo a gente se perguntar a quem esse assunto interessa e de que ponto de vista a gente vai falar. Porque isto nunca é neutro. Não existe ponto de vista neutro, nenhum pesquisador é neutro. Quando a gente escolhe dentro de um assunto que é sempre geral, é uma área, antropologia do direito, antropologia do sistema de justiça criminal, por exemplo, situação dos presídios no Brasil, isso é um assunto de pesquisa. Proposição de um problema. Exemplo, as audiências de custódia têm minimizado as prisões provisórias. Isso é um problema de pesquisa específico dentro da área da justiça criminal, da criminologia. Quem formula um problema de pesquisa? É só o pesquisador? É o pesquisador com movimentos sociais? É o pesquisador com movimentos sociais importantes, como Juízes para a Democracia, no que diz respeito à magistratura, com a Defensoria Pública, no que diz respeito aos seus núcleos de cidadania? Isso me parece fundamental. Idem formulação de hipóteses. Idem definição de termos. Os termos de uma pesquisa em ciências sociais,
vinculadas a políticas públicas, na minha opinião, não podem ser termos herméticos, ininteligíveis para aqueles que são os alvos das políticas públicas. Tem que ser termos, de preferência, êmicos, que venham dos balcões, venham do campo, né, como mostrou o Fernando, porque o Fernando até me fez lembrar, né, Manuela Carneiro da Cunha, que foi minha professora, uma grande antropóloga, ela escreveu um livro belíssimo chamado Cultura com Aspas. Aliás, um artigo que também depois intitulou um livro. Por quê? Porque o termo cultura é um termo que ganhou extremo poder junto aos movimentos sociais, que demandam direitos remanescentes de quilombos, povos indígenas e demarcação de suas terras. Então, cultura, com aspas, significa que os grupos que têm interesses em reconhecimento, em que sejam reconhecidos seus interesses culturais, eles instrumentalizam cultura, que a princípio era um conceito antropológico. Aliás, hoje, pouco instrumental na antropologia, porque carrega tudo e não explica nada. Né? Então, os termos das nossas pesquisas também merecem ser termos que sejam permeáveis ao diálogo com a sociedade civil organizada e não herméticos e apenas inteligíveis academicamente. Isso faz perguntar que significados nós estamos ali colocando em xeque, significados para quem? Né? Mesma coisa quando a gente delimita um universo de pesquisa. Um universo percebido como tal, ou seja, delimitado, não existem universos de pesquisa por si. Né? Parênteses. Universos de pesquisa são recortes sempre artificiais, que nós fazemos segundo os nossos interesses e as nossas possibilidades, porque ninguém pode pesquisar tudo indefinidamente. Então, a gente delimita. Mas delimita com que critérios, com que interesses? A gente percebe os limites a partir de que pontos de vista? A gente quem? Né? Mesma coisa a seleção de técnicas de pesquisa. Geralmente, se pensa quando da seleção de técnicas, aquelas que vão ser mais favoráveis ao pesquisador ou pesquisadora, sem muitas vezes levar em conta o quanto elas podem ser disfuncionais, intrometidas, desagradáveis para os grupos pesquisados. Voltamos à questão ética. Né? Então, mesmo a coleta, o tratamento de dados, a interpretação, segundo que modelos isso se constrói, é para depois compartilhar, é para depois receber críticas de quem? Só do orientador, da banca, dos pares, ou é para ter uma penetração social, para a gente poder, de alguma forma, atuar? Queremos esse papel? Né? Temos a ilusão de que não temos papel político ao fazer pesquisa? Então, eu vou passar aqui de novo, rapidinho, isso daqui não interessa agora, não vai dar tempo. Quero parar na questão ética. Né? Ética é fundamental em pesquisa porque, como diz o Gustavo Lins Ribeiro, que é meu colega, aposentado pela antropologia da UNB, ética tem relação com reverberações normativas. Não são leis, não são normas, são reverberações normativas implicadas na busca coletiva de princípios. Então, ética é o campo da negociação contínua, é o campo da política. Ética é um campo político de negociação, de mediação, se a gente quiser, né, de conflitos. Porque sempre que há diversidade, há tensões. A Associação Brasileira de Antropologia tem um código de ética, detesto o nome código, porque acho que código tem a ver muito mais com leis e regras do que com reverberações normativas, não é? Mas, enfim, tem um código que é dos anos 80, da abertura política, que é muito interessante. É muito curto, convido todos a visitarem, ponham Código de Ética da ABA, e vocês vão ver uma página, tem 15 itens, que preservam muito mais os interesses de quem é pesquisado do que do pesquisador. Acho que isso é fazer pesquisa de campo em antropologia, né? E acho que isso tem que invadir, no melhor sentido político, ocupar as preocupações
de quem faz pesquisa no direito, né? Vou passar aqui rapidinho. Então, ética está no campo não das moralidades universais, dos absolutos, o que é bem e o que é mal, né? Mas do que é bom e mal pontualmente, relacionalmente, contextualmente. Tá? Então, hoje, em antropologia, a gente fala em pesquisa com pessoas e não em pessoas. Né? É sempre pesquisas com, que dependem do diálogo, da participação do outro, da concessão do tempo do outro. Né? Aqui o código, só para vocês verem, estes são os itens, aliás, desculpem, errei, não são 15, são 14, 18, 17, 14, isso. Vejam só os subtítulos, né? Direitos dos antropólogos e antropólogas como pesquisadores é o primeiro bloco. Depois vem direitos das populações que são objeto de pesquisa e responsabilidades de antropólogos e antropólogas. Tem muito mais previsão do que são direitos de quem é pesquisado e as responsabilidades de quem pesquisa. Só isso aqui daria para a gente conversar um monte. Né? Passo rápido aqui para a conclusão. Estou chegando aqui nos meus 20, vou pedir um tempinho a mais. Para empatar aqui com o Fernando nos 25. Então, eu acho fundamental quando a gente produz resultados de pesquisa acadêmicos num país como o nosso. Geralmente, quando as pesquisas são feitas com verbas públicas, que não deixam de ser resultados de políticas públicas de educação. Né? Bolsas, tremendamente ameaçadas nesse momento, dada a desestruturação do MEC, do CNPq, da CAPES, que dirá se também não está em curso isso na FAPESP. Acredito que sim, infelizmente, uma grande agência de fomento à pesquisa. Mas, se somos bolsistas dessas agências, eu sou totalmente formada por políticas públicas de educação, porque eu sou formada em 2 cursos de graduação públicos da USP e todo o meu trajeto de mestrado, doutorado e agora pós-doc, que eu vou fazer agora, por bolsas e em universidades públicas. Eu tenho um compromisso que é inegável com políticas públicas para o resto da minha vida. Esta tem que ser a minha vida de pesquisadora, né, que foi o caminho que eu segui. Então, eu tenho que ter sempre em mente que ciência e política e poder são inseparáveis e eu faço parte disso. Onde eu me coloco, como eu me coloco, para quem e para que eu faço pesquisa. Né? Quais são os temas que eu escolho? Que resultados eu espero que o meu trabalho produza em forma de círculos concêntricos, de reflexões, ainda que na área da educação, né? De uma pedagogia dos direitos humanos, enfim. Então, essa circularidade entre ciência, poder, rigor metodológico, eu acho que são fundamentais, a gente pode discutir isso, né, aqui. E eu queria terminar, vou passar aqui esse slide, também trazendo um exemplo de pesquisa. Pensei em vários, acho que fiz várias pesquisas que poderiam aqui servir de exemplo. Escolhi uma que muito me surpreendeu como pesquisadora. Né? No Núcleo de Estudos da Violência, da USP, o NEV, eu estava pesquisando arquivos da Fundação Casa e acabei tendo a oportunidade de fazer uma subpesquisa, porque o chefe do arquivo me trouxe dossiês, prontuários, e falou: nunca ninguém pesquisou crianças e adolescentes que passaram pela Fundação até os anos 90, mas não como crianças e adolescentes em conflito com a lei, mas em situação de vulnerabilidade. Muito se pesquisa, né, quem está em conflito com a lei, mas é aqueles que passaram em situação de vulnerabilidade. Eles geralmente voltam para cá porque eles querem seus prontuários, eles querem saber quem foi o pai, a mãe, em que dia realmente nasceram, se tem irmãos onde estão, se tem, né, alguns rastros aí da sua biografia. Eu fiquei muito sensibilizada. Vejam, foi ele que me deu a ideia de pesquisa. Ele. Não foi nenhum colega, não foi nenhum orientador, não foi ninguém.
foi o chefe de um arquivo público. Né? Infelizmente, morreu durante a minha pesquisa, não pude mostrar para ele os resultados. Então, esse foi o título da pesquisa, né? Apoiada pela FAPESP e pelo Núcleo de Estudos da Violência. Então, a gente pesquisava, aliás, eu passei a pesquisar, né, graças a essa inspiração, porque todos os anos vários adultos voltam à Fundação Casa para pedir acesso aos seus prontuários. E são muitos, especialmente em algumas datas. Né? E ele me abriu as portas, me passou dossiês em segredo de justiça, porque envolviam crianças e adolescentes, ainda que agora adultos ou idosos. E eu ficava lá lendo esses prontuários, esses dossiês, e acabei fazendo entrevistas. Este é um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido, do qual nós não abrimos mais mão na área da antropologia. Por quê? Porque é um termo de consentimento. A pesquisa é uma invasão de privacidades. O outro tem que conceder, né, que haja essa invasão. Não estamos mais na época do bom e velho Malinowski, que chegou nas Ilhas Trobriand do Pacífico, né, em 1910, chegou com a marca da coroa britânica, lá ficou o tempo que quis. Aliás, nem se deu conta de que ele era um homem branco e não uma mulher, por exemplo. Para ele, ele percebeu os trobriandeses universalmente. Claro que não teve acesso às mulheres, né? Mas, enfim. Então, vejam, hoje se tem noção de que gênero, raça, etnia, tudo interfere e que, antes de tudo, a gente invade, né, campos de atuações de poder quando se faz pesquisa. Então, sempre um termo de consentimento que esclarece muito brevemente o que vai ser feito, acesso aos dados, direito de desistir. Aqui, por exemplo, um senhor tinha 5 anos nessa foto, me cedeu todos os documentos, adorou que a pesquisa fosse feita porque ele tinha orgulho de ter passado por um abrigo. Por que essa pesquisa me surpreendeu? Porque, com os meus pressupostos de quem trabalha com direitos humanos, com a Fundação Casa, o que eu imaginava encontrar? Pessoas que me declarassem horror em relação ao tempo em que passaram abrigadas. Não foi o caso daqueles que me concederam entrevista. Claro que os que não me concederam talvez tivessem tal trauma e tal horror. Então, isto tem que ser esclarecido. Quem eu tive acesso? Mas que bom, eu tive acesso a pessoas que construíram memórias de uma maneira que não é a convencional. Porque, claro, eu posso criticar as casas que são abrigos, né, públicos, mas por que também não acessar aqueles que reformularam as suas memórias de outra maneira? E este senhor, inclusive, ele se auto-intitulava um ex-menor, que é um termo que a gente abomina, né? Porque menor tem a ver com o Código de Menores, não com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele se chamava ex-menor. Tanto que eu adotei como termo êmico, nativo, nos meus relatórios, ex-menor. Né? Então, vejam, é só um exemplo. Né? Ele me conduziu ao local em que ele cresceu, que é essa casa hoje aos pedaços, mas recuperamos fotos de um arquivo de época. Né? Então, eu acho que a antropologia no campo dos direitos humanos é uma forma de fazer pesquisa em políticas públicas. Direitos humanos necessariamente envolvem muitas políticas públicas, saúde, educação, tudo isso, no fundo, está no campo dos direitos humanos. Né? E tem a ver com o que o Fernando falou, é meu último slide, né? Tem a ver com reconhecer a historicidade dos discursos jurídicos referentes aos próprios direitos humanos. Nós temos, sim, né, um ocidentalcentrismo, e isso é preciso ser alargado, com novos interlocutores, com pessoas que, inclusive, talvez contrariem os próprios direitos humanos, mas nós precisamos entendê-las. Né? Essa tentativa de entender os outros a partir do que eles pensam deles mesmos, de nós, é fundamental. Né? Assumirmos nosso ponto de vista como engajado politicamente, não ver os direitos humanos ou as políticas públicas envolvidas em direitos humanos como um neoevolucionismo que tem que civilizar. Né? Eu acho que o grande fracasso
dos direitos humanos, eu falo isso com tremenda dor, 30 anos depois de ter me formado aqui, vendo o que a gente vê hoje no Brasil, né, eu acho que um dos fracassos das políticas públicas de direitos humanos é não ter admitido que era preciso justamente dialogar mais com os não convertidos aos direitos humanos. A gente fala muito entre os convertidos, né, dá palestras em lugares que não são amistosos. E era preciso ter enfrentado mais academias de polícia, inclusive onde se produzem oficiais da polícia militar, né, que estão aí engrossando a eleição de certos candidatos. Nós falhamos em muitas áreas. Tem que ser feito, sim, um meia-culpa. Enfim, é com isso que eu termino. Eu acho que o campo das políticas públicas e dos direitos humanos tem muito a investir e estamos diante de um grande desafio a partir de agora. Espero que possamos continuar fazendo pesquisa de qualidade em universidades públicas, com verba pública e voltando os resultados do nosso trabalho para interesses públicos. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Vamos abrir para perguntas? Será que alguém quer começar fazendo alguma pergunta? Aquela timidez inicial, mas ela passa. Acho legal passar o microfone. Claro, professora. Eu queria cumprimentar duplamente, triplamente, os dois pelas duas apresentações e pesquisas, e mais uma vez o Diogo, que tem uma habilidade rara em fazer um mix, e esse diálogo está muito interessante. Eu queria, então, a propósito desse diálogo, porque ele elucida coisas que acho que ajudam para o nosso campo. Dialogando com o Fernando e propondo, na linha do que eu já conversei com o Diogo, eu acho que hoje fica mais claro para mim essa diferença de olhares, que a Ana Lúcia tão bem pontua, mas eu quero situar aqui no mundo do direito. Eu acho que uma pesquisa interessante, o que eu tinha falado com o Diogo, da gente investir, não sei se na rede de pesquisa de estudos empíricos em direito, e talvez a gente podia fazer um exercício de diferentes pontos de vista sobre a mesma pesquisa. Essa pesquisa que você fez, se você puser um pesquisador tentando entender como é que foi construída, eu tomando como política pública o programa de proteção ao superendividado e entendendo como é que ela foi construída e a categorização. Eu acho que isso é do mundo do direito. E a gente trata isso, o sistema. É um assunto que eu gosto. Eu já trabalhei em duas realidades. Eu trabalhei no MEC com a configuração do sistema de tramitação dos processos de educação superior e depois trabalhei aqui na USP na configuração do sistema de tramitação de convênios. Se o jurista assumir para ele essa tarefa, criar as categorias, isso é do nosso universo. A gente pode melhorar muito. Eu sei que tem um conflito natural, e aí, tensionando com o que a Ana Lúcia diz, que é o trabalho em escala, ele necessariamente abstrai. Você põe em blocos, e uma política pública ela é feita em escala e ela tem que pôr em blocos. Eu ponho todos os superendividados e eu esqueço a realidade de vida. Eu não sei o que ele fez, como é que é a relação dele com a mulher, se ele pegou dinheiro de não sei quem, se eu não sei o quê. Para você trabalhar numa política pública, numa escala, você tem que passar por cima dessas coisas todas. Então, seria um exercício, pegar um trabalho feito assim e pôr um outro olhar, acho que seria um exercício muito rico de saber quais são os percursos que você tem que fazer para pôr de pé uma política assim. E só uma observação de conceito, eu acho que tem certas coisas que, para a gente desembaraçar esse emaranhado conceitual, quando é possível usar o acervo de conceitos que a gente já tem estabelecidos, às vezes eles são facilitadores. Por exemplo, eu acho que tem certas coisas que o conceito de serviço público dá conta. O que o juiz faz, o que o promotor faz é serviço público. Quando ele estiver dentro de um programa estruturado, em que tem competências desenvolvidas, um aspecto de coordenação, de articulação, um aspecto de escala, aí isso vira uma política pública e merece todo um outro tratamento. É o que eu proporia, mas cumprimentando vocês, porque acho que foi espetacular. Obrigado. Obrigada, professora Vanessa. Eu quero não fazer uma pergunta, mas um comentário. Em primeiro lugar, parabenizar as duas
falas que foram muito interessantes. Fernando, não sabia desse seu trabalho. Eu e a Gabriela fizemos uma coisa que dialoga muito com isso, depois a gente pode conversar. Mas eu queria reforçar uma questão que a Ana colocou, e é só um comentário muito geral, porque eu tenho alunos aqui do curso de Política Pública, e eu acho que os alunos do Direito também podem, devem ter essa preocupação, que é a questão do retorno social das nossas pesquisas, né? Acho que a gente discute muito pouco isso nas ciências sociais, e devemos discutir mais, né? Eu falo para os alunos de políticas públicas que o mínimo que eles podem fazer ao final das suas dissertações, ainda que sejam dissertações no mestrado acadêmico e não no mestrado profissional, é indicar caminhos, dar recomendações sobre as políticas públicas que eles estudam, porque eles conhecem mais do que muita gente que está lá implementando a política, aquela política, muitas vezes, né? Ou mais do que quem está formulando e muito mais do que nós que estamos orientando esses trabalhos. Então, o mínimo que os trabalhos em políticas públicas podem fazer é justamente dar esse retorno. E eu acho que o mesmo vale aqui para o direito e, na verdade, vale para a academia como um todo. Mas a gente discute muito pouco isso, né, na academia. Quer dizer, algumas áreas discutem um pouco mais. Acho que as ciências sociais são muito fechadas para esse diálogo. E a gente precisa, de fato, expandir e ter mais essa preocupação em dar um retorno em relação àquilo que o conhecimento que está sendo produzido dentro das universidades pode gerar para as políticas públicas em geral, mas não só para as políticas públicas, né, para o debate social no sentido mais amplo. É isso. Então, eu queria te agradecer por fortalecer e reforçar esse aspecto. Obrigada, professora. E seu nome? Roberta. Bom, eu também queria agradecer a mesa, que foi ótimo, mas é uma perguntinha para o Fernando. Eu fiquei curioso de saber se você teve a oportunidade de explorar o efeito dessas operações de categorização, né, sobre aqueles sujeitos, né, que estavam ali procurando ser atendidos naquele serviço, né? Eu acho que você discutiu bem essa operação, né, que ocorre ali na interação, né, os diferentes critérios informais, né, que vão passando a operar nesses julgamentos, né, cabendo até uma avaliação psicológica, né, mas eu fiquei curioso se você teve oportunidade depois de checar, né, junto a esses sujeitos, que tipo de reverberações essa interação, né, com o agente público, e não só um agente público qualquer, mas um agente, né, do sistema de justiça, tem, né, na percepção que ele tem enquanto cidadão, enquanto alguém que procura acesso a direito, enquanto alguém que é portador de direito, enquanto alguém que passa a ser enxergado pelo Estado como um super endividado, né? E aí, para engajar um pouco com o comentário da professora Maria Paula, a categorização é um problema, né? E se ela é uma ferramenta do direito, é um problema também que o direito precisa enfrentar, porque categorizar envolve, né, operações de inclusão e exclusão. E eu acho que muitas vezes a gente, né, presta pouco atenção nessa dimensão da exclusão. Então, assim, era um pouco nesse sentido, assim, que essas interações, né, que você tão bem observou, né, que tipo de reverberações você percebia, potencialmente negativas ou positivas, elas poderiam, né, ter sobre aquelas pessoas que estavam ali buscando atendimento, atenção, solução para os problemas. Obrigada, Roberto. Mais alguém quer fazer uma pergunta agora? Depois eu quero fazer uma pergunta para o Fontaine. Tá. E vocês querem responder? Não, acho que a gente pode fazer a rodada. Meu nome é Otávio, sou graduado em Direito aqui e faço mestrado na FGV. Eu acho que os comentários que me antecederam, eles me estimularam um pouco a fazer esse comentário. Eu acho que inclusive a mesa anterior. E lá na FGV, no Direito, a gente está tentando pensar um pouco o direito penal na concepção das políticas públicas, um pouco que a professora Maria Paula tinha comentado. E do nosso ponto de vista, é um grande desafio, porque se a gente fala em direitos sociais, o juiz ou o gestor, ele se identifica, acaba tendo uma facilidade muito mais de se identificar com a pessoa que postula, que chega, que pede remédios, pede medicamentos, pede vaga na creche, e já no âmbito
do direito penal, se a gente pensa em ações coletivas que tentam tratar da questão situação carcerária, ele se coloca numa defesa ao gestor de segurança pública. Então, se no momento há uma identificação com o cidadão, no outro lado há uma identificação direta com o Estado. E entender isso, talvez no campo do direito seja muito difícil. E eu acho que esse debate que a mesa colocou sobre categorização, sobre a questão da alteridade, talvez seja um caminho para entender até de avaliar qual que é a distância, que a gente fala muito, a distância da formulação e da implementação. No caso do direito penal, não é só uma distância geográfica de quem formula, né, de Brasília para aplicar aqui na periferia de São Paulo. Tem essa distância, claro, da formação das pessoas que estão lá no processo, mas há uma distância simbólica. E eu acho que no campo, muitas vezes, da criminologia, da antropologia, isso tem sido pensado, mas talvez há uma dificuldade de voltar e informar o direito, informar os formuladores de política pública para criar novas coisas. Eu acho que talvez esteja aí a dificuldade e até o motivo porque essa discussão sobre política pública e direito penal não tenha sido desenvolvida ainda. E hoje ainda mais, né, hoje comemora não, na verdade é um desaniversário dos 26 anos do massacre do Carandiru, e ainda os burocratas a nível de rua envolvidos naquela situação não foram julgados pela justiça. Eu acho que isso, no nosso campo, é muito importante, é um desafio muito grande de enfrentar isso ainda, mas estamos caminhando. É isso um pouco a manifestação. Gente, mais alguém quer fazer? Otávio. Você só fala o seu nome primeiro, por gentileza. Bom dia, meu nome é Elissa, eu sou mestranda pela FEFELESTE, eu faço um estudo de campo com os refugiados sírios. E aí eu queria fazer um comentário e uma pergunta. A questão do comentário, professora, a questão da terminologia me chamou muita atenção, porque nas minhas pesquisas, eu pesquiso política pública de integração de refugiados, né? E meu campo de escolha foram os refugiados sírios. E terminologias que para a gente parece simples, para eles, a compreensão de si mesmo enquanto refugiado, eu percebi em campo que eu tive que alterar alguns termos, né? E um dos termos que eu utilizava era: você se sente integrado com o que o Brasil oferece em termos de legislação e estrutura? E eles não entendiam o que era ser integrado. Mesmo os que já tinham um português avançado, eu tinha que explicar de outra forma o que era ser integrado. E a integração ela é tão complexa, ela pode se dar em diversos aspectos, né? Então, eu me identifiquei muito com a sua fala. E uma pergunta para você, professor. A questão de categorização também na minha área ela é bem discutida, principalmente por conta da nova lei de imigração. A gente tem uma categorização de imigrantes e de refugiados. Tem a nova lei de imigração que buscou categorizar, de novo, imigrantes e refugiados. E a gente percebe uma diferenciação grande entre como o refugiado é tratado e quanto o imigrante é tratado. E o imigrante em situação de vulnerabilidade, ele é tão vulnerável quanto o refugiado, né? E tem toda essa discussão. E a gente vê especialmente em atendimentos da Polícia Federal a diferença, né? Que é o burocrata ali que recebe eles, como eles são tratados. E aí eu queria perguntar se, e mesmo tendo uma normatização agora com relação à nova lei de imigração, ainda assim a gente vê a categorização da lei não sendo aplicada no dia a dia. Eu queria saber se as defensoras aí nessa pesquisa, elas acabaram fazendo algum documento escrito para elas se nortearem, o entendimento é esse, então se for assim, a gente vai seguir assim. E pensando um pouco na professora, assim, para quem essa pesquisa foi feita, se elas tiveram acesso aos resultados, porque eu acho que seria importante para elas também entenderem todo o processo que elas fizeram, às vezes até de forma inconsciente, né? Enfim, um pouco dos efeitos disso, o resultado final se foi apresentado, e se elas normativizaram isso, mesmo que de forma informal. É isso. Obrigada, professora. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente Eu. também... Ah, é verdade. A professora quer fazer para o Fernando. E, bom... Aqui. Sim. Obrigada.
Na verdade, a Rissa já perguntou muito do que eu ia também perguntar, mas eu queria saber, Fernando, se vocês, por acaso, trabalharam com o que Didier Fassin vem produzindo. Didier Fassin, para quem não conhece, é um grande antropólogo francês, mas que agora está mais radicado nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. E ele tem como formação a medicina, né? E logo se engajou como médico no grupo Médicos Sem Fronteiras, e, enfim. E já começou pensando a questão das políticas públicas de saúde, mas em nível internacional, e estudou muito os refugiados, né, na França, e o conceito de vítima, como sendo, talvez, segundo ele, um dos principais conceitos que hoje mobilizam as políticas públicas internacionais. Ou seja, eu pensei nele porque me pareceu que o que está em disputa, ou uma das coisas que está em disputa no núcleo, né, dos endividados, é quem é mais endividado, né, o mais vitimizado pela dívida. Como no caso de Didier Fassin, estudando certos grupos de refugiados na França, a necessidade de que, além de refugiados, a partir de um certo momento, eles também tivessem que ser doentes. Quer dizer, não bastava ser refugiado, tinha que, além de tudo, provar-se em situação de extrema vulnerabilidade para poder se manter ali na categoria refugiado. Então, queria saber se, de alguma forma, vocês trabalharam isso, que me pareceu ser uma quase imposição de que as pessoas, para poderem fazer uso de uma política pública ali, tivessem que se constituir identitariamente como sobrevitimizadas, né? Era um pouco isso. E vocês me permitem já só fazer um comentário ao que a Maria Paula, a Vanessa, especialmente, né, Otávio e a Rissa comentaram. Eu falei tão rápido no final, porque eu já estava excedendo o meu tempo. Eu queria fazer um convite para que vocês vissem o que, na minha opinião, foi o mais legal desse trabalho com os ex-menores, que foi a produção de um documentário, um curta-metragem, graças ao fato de que eles cederam imagens deles me dando entrevistas. Eu pude contar, mais uma vez, com um laboratório da USP, né, para montar o documentário. E este documentário foi feito para eles, antes de tudo. Não era um compromisso de pesquisa que eu tinha, mas eles estavam começando a fazer encontros para discutir quem eram eles depois de 30, 40, 50, 60 anos de passagem por abrigos públicos. Então, eu contribuí com o documentário e eles contribuíram com a finalização do documentário. Eu chamei todos os entrevistados, eles foram na USP, lá no Laboratório de Imagem, Som e Antropologia, participaram da edição final, dizendo, não, essa fala minha que você colocou aí, não gostei. Gostei mais daquela outra. Claro que isso, para quem está fazendo montagem de um documentário, é o horror dos horrores. Porque montar um documentário, para cada minuto de um filme ou de um documentário, você tem, no mínimo, 1 hora de edição. Então, quando alguém diz, não, muda esse minuto, né? Mas isso é antropologia compartilhada. Você não vai falar em nome do outro sem que o outro saiba o que está sendo dito. O outro tem que, né, falar por si mesmo e a gente tem que negociar. Não, você quer que tire, mas isso é importante aqui por causa de tal mensagem, tal argumento. Você concorda com o argumento? Então, eu convido vocês, se vocês colocarem no Google Fios da Vida, tudo juntos, Fios da Vida, entra lá, está online, inclusive porque eu acho que o que a gente produz tem que ficar online. Tudo. Teses, artigos,
sabe, se tem alguma regra aí que proíba a circulação, acho que a gente tem que lutar fortemente para que isso seja público, principalmente se foi bancado pelo dinheiro público, né? Então, eu só queria lembrar esse finalzinho de que o documentário foi uma retribuição muito pequena, perto de tudo que eles me deram, né? E um retorno minimamente social. E queria comentar, Vanessa, que eu entendo que pesquisas engajadas politicamente, longe de ser pesquisas extremamente parciais, porque aí eu acho que também a gente extrapola o campo da ética, né? Eu acho, por exemplo, infelizmente, eu acho que há pesquisas muito ruins feitas por pessoas que têm uma ótima militância, mas que, por serem tão militantes, não conseguem exercer a alteridade, né? Porque, às vezes, você é tão envolvido numa dada militância que você está ali fazendo mais um ato de fé militante do que exercendo também a possibilidade da crítica. Até porque, às vezes, você está com os pés e mãos atados com a militância. Então, você não pode criticar a militância. Eu acho que tem que haver uma liberdade de pesquisa. A liberdade até de poder questionar o grupo em que você se insere, né? Então, só para pontuar, eu não disse isso, mas eu acho que uma pesquisa não pode estar comprometida, compromissada com uma determinada causa política. Ela tem que estar comprometida, compromissada, antes de tudo, com o alargamento da compreensão da diversidade humana e com o respeito à diversidade humana. Ainda que essa diversidade também seja horrível. O que nós temos diante de nós, hoje no Brasil, é um leque bastante amplo da diversidade humana quanto às opções eleitorais que nós temos. Mas isso tudo é diversidade humana, quer a gente goste ou não. E nos cabe compreender e não rechaçar, né? Então, eu penso isso e acho fundamental, inclusive, pesquisas em que os pesquisadores investem no conhecimento daquilo que os incomoda, eticamente falando. Por exemplo, eu tenho uma colega de departamento, professora Laura Moutinho, ela pesquisa brancos de extrema-direita racista na África do Sul. Ela, já conversando comigo em situações de pesquisa, ela falou, olha, realmente pensei em desistir muitas vezes, porque isto me dá um nó no estômago, mas eu quero entender o que eles pensam. Guardadas as devidas proporções, era como os antropólogos lá do início do século se colocavam diante dos povos indígenas. Deviam achar, puxa vida, que gente atrasadésima, mas vamos entender, vai. Né? São humanos. Então, brancos de extrema-direita racista na África do Sul são humanos. Nós temos que entender. Aliás, quanto mais entendermos, melhor, talvez, para tentarmos dialogar. Eu, hoje, se fosse fazer uma pesquisa no campo eleitoral, eu iria entender muito bem o eleitorado do Bolsonaro. Muito bem. É preciso entender profundamente, não só rechaçar. Queria terminar com isso. Obrigada, Ana. Fernando, considerações? Então, tentando reagir, mas essa questão é muito boa, né? Vou responder as perguntas que foram feitas tomando esse fio da meada de Ana Lúcia, que é muito bom. Uma das melhores, acho que não é que é a melhor não, tá? Mas uma das melhores bibliotecas sobre movimentos sociais, tese e dissertações, está na ABIN. Sim, os caras não têm muita dúvida sobre como funciona a estrutura de poder, como é que se organiza o cotidiano de um acampamento, porque os caras leem essas coisas, leem de maneira sistemática, tá? Pesquisas que, sem dúvida nenhuma, os pesquisadores estão profundamente imbuídos de um sentimento, tá? De dar voz a pessoas que eles acham que é importante ter voz, etc. Mas, assim, oxalá a gente tivesse esse controle todo dos produtos da nossa pesquisa. O máximo que a gente pode fazer, Ana, você tem toda a razão, é colocar esses produtos de maneira mais irrestrita possível, para não ser só a ABIN que pode ler a sua tese, a sua dissertação. Inclusive, eu assino vários contratos de direitos autorais e depois escaneio, boto no ResearchGate e boto. Mas como eu não sou Paulo Coelho, etc., acho que ninguém nunca reparou, entendeu? Que eu, sei lá, a gente faz as coisas, deve ter 500 leitores, se a gente mandar muito bem, então. Mas eu tomo esse cuidado. Nesse sentido, Maria Paula, é o seguinte,
eu não tenho assim um objetivo específico, do ponto de vista da sociologia do direito, de melhor orientar a ação concreta dos profissionais do sistema de justiça. Então, eu estudo juízes, defensores, pessoal, tudo me interessa muito, o trabalho deles me interessa. Mas, assim, tomara que eu seja lido e consiga ter um diálogo, né? Que construa percursos para pôr de pé, ou para melhorar, ou para aprimorar. Mas, francamente, eu não parto dessa premissa e, de uma maneira geral, tirando aqueles que têm interesse na academia, entendeu? Então é importante estar perto de acadêmicos que estão aí desenvolvendo carreiras, é importante, eventualmente, manter viva a possibilidade de uma orientação, etc. e tal. Tirando esses, eu tenho conhecido muitos anteparos aos resultados da minha pesquisa. Ou seja, essas defensoras não gostaram muito do que leram no meu artigo. Não acharam muito legal, mas eu acho que há também uma expectativa que tem que ser desconstruída, o diálogo tem que aumentar, né? Porque eu também não tenho o espírito de criticar, dizer que é uma porcaria, também não é esse o espírito do artigo, de que nós não podemos nos colocar a serviço de discursos absolutamente laudatórios. Exato. De uma certa maneira, eu sinto isso, em específico, porque assim, você está num ambiente em que é política o tempo todo, mas tenta imaginar um ambiente que é político o tempo todo, que está valendo muito, sistema de justiça, muito pouca gente em cima de 2% do PIB. É muita grana, é muito poder, é muito tudo, tá certo? Aí você tem um ambiente com altíssimo grau de conflito, uma ética que não permite que esse conflito seja explicitado, e eleições que são todas armadas. Armadas no seguinte sentido, todo mundo já sabe quem vai ser o presidente, quem vai ser piriri, a gente faz uma eleição, todo mundo já sabe que as coisas que vão acontecer. Tenta imaginar a panela de pressão que é isso. É muito difícil chegar da universidade, chegar lá e dizer assim, olha, eu vou fazer uma crítica construtiva. Não é uma coisa fácil de fazer. É algo inadministrável. E isso se explicita de maneira mais clara ainda nos programas de pesquisa que as instituições pretendem financiar. Entendeu? Quando o CNJ solta um edital, quando a Justiça do Trabalho, enfim, vários editais que as instituições de justiça soltam para fazer pesquisa. Entendeu? Em geral, se projeta em termos de pesquisa algo laudatório ou então consultorias baratas. Como podemos melhorar... A gente não faz isso na universidade. Entendeu? Como melhorar o fluxo processual. Não é isso que a gente faz. A gente pode até fazer algo desse tipo, mas a reflexão vai se dar em outro nível. Então, assim, eu sou um que faço o diálogo de boa, mas eu tô mais isso aí, para estudar elites e tal. Né? Quero dar voz às elites, entendeu? Essa rapaziada. Entendeu? E aí, quem sabe, colocar militante de movimento social para ler o que pensa o Fux, o que pensa esse pessoal todo aí. Para melhor entender também. O negócio é se entender e publicar. Né? Então, acho muito interessante que se coloque nesses termos. Não é a primeira vez que eu escuto isso, viu, Maria Paula? Isso é do mundo do direito. É um esforço permanente meu de fazer pesquisas que façam sentido para os juristas. Né? E aí é isso aí. É como o imigrante, o refugiado, viu, Elissa? Elissa, né? Elissa, é como o imigrante e o refugiado, tá? Os juristas eles vivem disso o tempo todo. Né? Eles vivem de categorizar. Com a diferença que, assim, pensa no médico, né, quando diz assim, você está com câncer. É muito diferente dizer você não é imigrante, você é refugiado. Ou nas pesquisas seminais da categorização em loco do Baudouin Dupré, num contexto da justiça egípcia. Ele via os juízes diante do seguinte dilema. Direito egípcio. Olha só, se a mulher estava seguindo as leis que regulam a vida cotidiana das mulheres e foi assaltada sexualmente, é estupro. Se ela não estava, não é. Então, assim, você estava andando de noite sozinha, você pode ser... O direito não tem nada a ver com o fato de alguém ter tomado seu corpo por meio da violência, entendeu? Porque você está descumprindo uma lei que é negócio de não pode andar sozinho, dependendo das roupas e tal. Então, é claro que isso nos embrulha o estômago, mas ele conseguiu projetar o seguinte. O interesse do cara é o seguinte, eu tenho um imperativo de trabalho. Eu vou ter que decidir se isso aqui é estupro ou não é. E o critério fundamental é como estava se comportando a mulher. Entendeu? Então, o primeiro passo, criticar, charriar o barbarismo do direito islâmico. O segundo, não, peraí. Eu posso usar esse negócio para entender como é que essa categorização se faz num contexto de imigração. Né? E eu acho que as pressões vêm muito menos de onde a gente acha que elas vêm e muito mais de contextos institucionais cotidianos. Aqueles caras têm que fazer a fila andar. Tem que fazer a fila andar. Todo mundo tem que fazer a fila andar, em geral é assim. E com toda essa pressão que eu já falei em cima também, né? Tem que mandar bem, tem que ficar legal, tem tua carreira que você está pensando, e tem tua progressão funcional. Essas coisas todas são muita pressão, entendeu? Eu sei que eu não estou lidando... Eu entrevistei 21 ministros e ex-ministros do Supremo.
com a certeza de que eu não estava lidando com pessoas autônomas e independentes, entendeu? Pessoas que estão sob um nível de pressão inacreditável. Tá? Quanto mais você sobe, maior é a pressão. Não é menor, é maior. É sentida como menor. Os efeitos, a gente não pesquisou isso. A gente não foi, por exemplo, repertoriar. A gente queria esse momento do serviço, com foco neste processo de categorização feito pelo Serviço da Defensoria. Então, a gente não fez realmente um estudo de trajetória, não fez. O máximo que eu consigo te responder, Roberto, é que a gente conseguia ver pessoas assim chorando, hora de emoção, hora de tristeza. Outros não, outros numa situação de indiferença, mas assim, há casais que saíam e se abraçavam, e nós vamos sair dessa, puxa, conseguimos, a gente vai ser ajudado, e outros chorando, dizendo, meu Deus, poxa vida, mas agora eu tô ferrado, que ouviam assim, pô, tu é rico, cara, tu é rico, tu tem grana, tá sobrando 7 pau por mês pra você, e tu tá dizendo que tem 7 pau de despesa? Pô, tu não é problema da defensoria, olha ao seu redor, e esse cara saiu. O máximo que eu posso te dizer, mas não tem o efeito disso sobre os cidadãos. Vítima, olha, é o tempo todo. Né? Essa categoria ela é presente e ela é fundamental. Você tem que chegar e tem que defender a sua condição de vítima. Porque se você não é uma vítima, você é um cara que está pegando empréstimos de má fé e depois quer usar a defensoria para não devolver o dinheiro para os teus credores. Então a condição de vítima está valendo para isso. Tá? Com um pequeno adendo que você me fez lembrar de uma situação de campo fantástica, que foi o problema que aconteceu ali, que era uma senhora que já estava em algum estado de senilidade, não sei se era Alzheimer ou o que era, que se fazia acompanhar do neto. Então o neto tinha um ativismo enorme na explicação, na organização da vida financeira da avó, né? E aí, um belo momento, a defensora falou, só um minutinho, a senhora aguarda lá fora, que a gente vai ter que receber uma outra pessoa, vai ter uma correção, inventou, fechou a porta e falou, gente, olha só, é importante saber se esse neto aí está espoliando o patrimônio dessa véia. Então, assim, esteve sob escrutínio, então, olha só, faça perguntas assim, assado, eu vou ficar mais de olho, vem aqui, a entrevista muda de... Tá? No sentido de... olha só, se eu mandar sair de novo, é porque, na minha opinião, esse garoto aí está roubando essa véia. Assim, nesses termos isso foi colocado. Então, até isso esteve sob escrutínio. Será que essa senhora aqui está sendo vítima do neto, que ele está produzindo o superendividamento dela e tal? Então, essa categoria é vivíssima, foi vivíssima no campo. Olha, não sei se eu respondi tudo, tentei dialogar com as coisas aí que o pessoal trouxe. Obrigado. Obrigada. Posso fazer um último comentário? Eu não sei se último, enfim, mas ouvindo o Fernando, né? Eu me lembrei que, realmente, depois da abertura política, pensando agora nas pesquisas no campo da antropologia do direito, muito se festejou o maior acesso a dados que estavam muito fechados durante a ditadura militar. Mas muito se pesquisou, a partir dos anos 80 no Brasil, dados a respeito das populações vulneráveis. Né? E pouco ou menos foi pesquisado sobre as elites dos poderes constituídos, as elites empresariais, as elites políticas. Então, é até perverso também, às vezes, o que acontece quando muito se pesquisa grupos vulneráveis, porque eles se tornam extremamente mapeados. Aliás, não só a BIM, as grandes fundações de pesquisa do exterior são aquelas que têm os melhores bancos de dados sobre o Brasil, sobre os movimentos sociais brasileiros, sobre a população encarcerada brasileira, porque eles fomentam as pesquisas. Fundação Ford, por exemplo, MacArthur, né? Kellogg's. São fundações internacionais que pagam, e pagam bem, porque fazer pesquisa é caro. Né? A gente não faz pesquisa boa só na base da dedicação. É preciso bons softwares, é preciso boas metodologias que implicam muita gente na rua, qualificada, etc. Então, quem mais paga boas pesquisas de fôlego, inclusive no mundo inteiro, são grupos internacionais que detêm os resultados dessa pesquisa, e eu, às vezes, me pergunto para quê? Claro que a Fundação Ford, a gente sabe, teve todo um engajamento político, hoje mais reticente, né, em investimentos no Brasil.
mas teve um papel fundamental no campo dos direitos humanos. Mas isso também deve fazer parte, né, do nosso horizonte de preocupações, porque, de fato, muito nós já pesquisamos que nem nós sabemos, afinal, para que foi, onde está. Então, acho que tem que ter uma preocupação nesse sentido. E Elissa, desculpa, tinha falado seu nome errado, você me fez lembrar das categorias, eu não comentei. Uma das coisas mais importantes, né, da ruptura epistemológica na antropologia com o trabalho de campo foi a constatação de que, para você pesquisar o outro, é preciso aprender a sua língua. Isso, os primeiros antropólogos, de cara, até o Malinowski, né, que estava ali todo empoderado, ele logo percebeu que ou ele aprendia trobriandês ou ele não ia fazer antropologia. Porque as pessoas não pensam da mesma forma. Não é uma questão de mera tradução. Né? O que é refugiado para um refugiado não é para um formulador de políticas públicas de uma instituição que acolhe refugiados. Então, trabalhar com essas categorias que partem de inclusões e exclusões de experiências muito distintas é fundamental. E, inclusive, manter essa diferença nos relatórios de pesquisa, não abrindo mão de mostrar a dificuldade de traduzir categorias entre o mundo acadêmico e o mundo social. Acho isso importantíssimo, que foi o que a Maria Paula destacou. Né? Era isso. Ana, Fernando, obrigada. Gente, eu queria, então, novamente agradecer a organização do evento, o Grupo de Políticas Públicas do professor Diogo, o empenho das alunas da clínica, Luiz Gama, para construir esse espaço. Agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, basicamente no evento mais pontual que eu já tive na São Francisco. Negócio impressionante, começou na hora, está terminando antes, vai ter mais almoço, mais hora de almoço. 14 horas a gente retoma aqui. E a sugestão de almoço, para combinar com o nosso tema, assim, direito, políticas públicas, super descolado, é um vegetariano orgânico aqui no centro, que chama O Desespero do Fernando, que é o Alcachofra Natural, fica na Rua da Quitanda, 114, é bem aqui perto. É um espaço que o professor Diogo sugere que a gente pode almoçar lá, tem umas mesas grandes, todo mundo pode almoçar lá. O preço para quem tem direito ao bandejão aqui na faculdade é bem diferente, é uns R$30, mas é com comida e suco à vontade, e fica o convite, 14 horas a gente retoma. Obrigada, gente, obrigada, professores, e até a próxima mesa.